Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem está falando é Samuel Felipe, o entrevistador do CJ, o Cine Jornal. Estamos aqui com a doutora Larissa. Bom dia, tudo bom? Iremos fazer aqui algumas perguntas para ela sobre o que aconteceu no cotidiano nos últimos dias. E vamos começar as perguntas. Primeira pergunta. Quais notícias quais notícias foram recebidas por você nos últimos meses por meio de textos, imagens, vídeos e áudios? Aqui no sistema de abastecimento de água a gente recebe algumas notícias, seja ela pelo nosso WhatsApp, seja ela os próprios moradores que vêm aqui ou que mandam de alguma forma um recado ou que marcam, né, nas nossas redes sociais, e a gente vai lá no local e vê. Alguns deles são canos que romperam, tubulações, uma falta de água em determinado bairro. A gente investiga o porquê aquele bairro está sem essa água naquele momento. Tubulações, a gente solicita que os operadores vão lá consertar o cano. Rompimento de barragem, quando acontece de ter uma chuva um pouco maior, fora do contexto, e a barragem ela pode vir a ter um pequeno rompimento. Isso pode também fazer com que nosso abastecimento chegue com um pouco mais de lama. Então, a gente recebe essas informações de operadores que ficam lá na barragem, nos comunica para que a gente tenha esse abastecimento contínuo e que essas notícias elas possam nos ajudar a ter um trabalho mais eficiente. Entendi. Aí você acreditou nesses fatos noticiados, desses textos que recebeu? A gente verifica. Todos, assim, a maioria, eles vêm com fotos. Quando, um exemplo, tem um rompimento de alguma tubulação, geralmente eles encaminham a foto para a gente ver o local e saber onde é a rua. Ou quando acontece de ser na casa do próprio colaborador, ele manda um exemplo, uma foto, a gente vai na comunidade e a gente verifica todos os fatos. Certo. Quais motivos o levaram a acreditar nessas notícias? A evidência que a gente foi lá. No caso, ou a evidência de foto que a gente recebe, ou visualmente mesmo quando a gente chega no local. Certo. Você verificou a veracidade dos fatos? Sim. Você poderia nos explicar? Como eu falei, todos a gente vai lá. A gente tem que, um exemplo, como aqui a gente trabalha com serviço de prestação, né? Prestação de serviço. Então, a maioria dos fatos que ocorrem são tubulações ou falta de água de alguma forma. Então, os próprios encanadores, eles têm que ir para verificar se foi realmente um cano que estourou devido a alguma coisa que passou, ou se foi a população que de alguma forma estava fazendo um trabalho e estourou aquele cano. Então, assim, tudo é verificado. Entendi. Você tem alguma fotografia, imagem, algum texto relacionado a esses acontecimentos? Sim, tudo fica registrado. Você poderia nos mostrar esses registros? Sim. Nos últimos dias, o SOAI realizou uma série de emergências, com tubulações de canos, entupimentos, vazamentos e cano estourados. A população de Catem de Pernambuco estava sofrendo muito por conta desses problemas. Por esses ocorridos, várias casas, moradores ou até mesmo famílias não podiam usar a água conforme desejado. Agora vocês irão assistir agora o depoimento de uma pessoa que vai ser entrevistada, naquele caso uma segunda pessoa, que vai falar sobre o que aconteceu nos últimos dias na sua rua, em questões com encanamentos furados, canos entupidos, vazados e entre outras coisas assim que inclui a área do encanamento, né? A área dos encanadores, enfim. Que no caso inclui o SAI, né? Que é uma organização que ajuda muito no meio da água aqui da nossa cidade, né? Que atende. Enfim, sem mais delongas, que o entrevistado possa depor o seu depoimento.